Um raio parou uma das vias da linha 7 Rubi da CPTM hoje e provocou um enorme transtorno para milhares de passageiros. E a previsão para essa primavera é de 2.000 raios por dia em todo o estado. A lei Cidade Limpa, a sujeira nos postes de ônibus se espalha pela capital, mas o número de multas caiu nos últimos 5 anos. E a Justiça ouviu hoje pela primeira vez os 7 indiciados pelo sequestro da sogra de Bernie Eccleston, o presidente da empresa que administra a Fórmula 1. E ainda pelo 3º mês seguido, subiu o número de famílias endividadas na capital. E mais uma vez, o cartão de crédito foi o principal vilão da história. Agora, aqui no SPTV. Olá, muito boa noite. Só neste mês de outubro, 30.000 raios atingiram o estado de São Paulo. E a previsão é de mais raios pela frente, isso mesmo. Hoje, um deles provocou uma pane elétrica nos trens da CPTM e complicou a vida de milhares de passageiros que usam a linha 7 Rubi. Quem não ouviu a tempestade de madrugada tomou um susto quando encontrou as plataformas lotadas de manhã. Dessa vez, segundo a CPTM, o problema foi um raio que atingiu os trilhos da linha 7 Rubi e parou uma das vias entre Franco da Rocha e Caieiras. Os trens de ida e volta tiveram que se revezar numa via só. Aí já viu, o tempo de espera aumentou uma barbaridade e as estações ficaram lotadas. Tinha mesmo raio caindo em São Paulo durante a chuva. Foram contados 16 na capital e 4 em Franco da Rocha. Um atingiu a linha do trem. E vem mais raio por aí. Segundo os meteorologistas, essa deve ser uma primavera com muitas pancadas de chuvas isoladas e acompanhadas dessas descargas elétricas que metem medo, porque além de prejuízos, podem ferir e matar. Por isso, locais com grande circulação de pessoas, como prédios, igrejas e clubes, precisam providenciar o equipamento. É o que manda a lei. A instalação, o material, os cabos elétricos, os eletrodos que têm que ser fincados no solo, deve girar em torno de uns R$ 1.500 a R$ 2.000. Manter eletroeletrônicos fora das tomadas e não usar equipamentos como secador e ferro de passar na hora da tempestade com raios são alguns dos cuidados sugeridos pelo engenheiro eletricista do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. No caso da CPTM, para-raios e sistemas de segurança deveriam estar protegendo as estações e as linhas de trem. As subestações têm para proteger o circuito de força. E nos trens existem supressores de surto. Então teria que ver como é que está a eficiência desses componentes, como é que está o projeto disso. Porque todos os equipamentos eletrônicos têm que ter proteção contra transitórios hoje em dia. A CPTM informou que conta com centenas de para-raios de diferentes tipos, adequados para cada local e sistema. O modelo e a capacidade de cada equipamento são determinados em função da tensão do sistema a ser protegido. Mas a empresa diz que nenhum sistema de para-raios é capaz de eliminar 100% dos riscos de danos provocados por descargas atmosferas, a exemplo do que aconteceu hoje na linha 7 Rubi. Nós dissemos que a primavera vai ser de muita chuva, com muitos raios, mas é dentro do esperado. Por causa das altas temperaturas e da quantidade de chuvas, que o número de raios vai ser maior agora na primavera do que no outono e no inverno. A previsão dos pesquisadores do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, é de cerca de 2.000 raios por dia agora na primavera em todo o estado de São Paulo. E a boa notícia é que o número de raios vai ser bem menor do que a média registrada na primavera do ano passado. A primavera do ano passado estava sujeita ao fenômeno El Niño, um dos El Niños mais intensos da história. E isso levou a um aumento muito grande da incidência de raios na primavera no estado de São Paulo. Isso não vai acontecer nessa primavera e a situação vai ficar dentro da normalidade. Hoje à tarde teve nuvem carregada, teve chuva, mas tudo acabou passando rapidamente. Maria Gêlia Coutinho, agora vem mais chuva por aí? Vem, Tramontina, boa noite para você e para todos. Pode chover agora à noite, aí no final da noite, na madrugada, principalmente no começo da manhã, porque tem muitas áreas ainda de instabilidade aqui sobre o estado. Amanhã,
Todo o estado Tramontina está na área de previsão de chuva forte, mas a gente chama atenção aqui para o oeste e para o sul, onde pode ter bastante volume, quantidade. Tem uma frente fria lá no oceano, ela está reforçando todas essas áreas de instabilidade que já estão aí no pedaço, por isso a sexta-feira promete. As temperaturas? Temperaturas, como previsto, esquentou, hoje fez 29,7, agora os termômetros estão marcando 21, amanhã deve fazer 19 pela manhã, 27 à tarde e vai subindo aí até segunda-feira com chuva. Tá bom, Maju? Tchau. Tchau. O número de multas aplicadas com base na Lei Cidade Limpa caiu nos últimos 5 anos. A Prefeitura diz que é difícil encontrar e multar quem cola cartaz em poste. E o que se vê pela capital é muita sujeira. É só caminhar pelas ruas da capital para encontrar promessas, serviços e ofertas. Se você precisar de dinheiro, tem quem compre ouro. Até para sofá sujo, se dá um jeito. Na Avenida Nova Independência, no Brooklyn, nenhum poste escapa da sujeira. Chega uma hora que você precisa atravessar uma avenida. Aí tem que apertar o botão e esperar aquele sinalzinho ali ficar verde. Enquanto isso não acontece, dá para escolher um dentista. São muitos cartazes colados e faixas amarradas em qualquer região da capital por onde passa muita gente. A Avenida Santo Amaro é super disputada pelos sujões. Quem cola tanta sujeira nos postes parece invisível. Você já viu alguém colando cartazes nos postes? O número de barracas improvisadas aumentou em vários pontos da capital, como, por exemplo, na Avenida dos Bandeirantes, na Radial Leste e em praças do centro. Muitas famílias não têm onde morar, mas outras estão em busca de doações e ajuda. Quem passa pela Avenida dos Bandeirantes já percebeu que em alguns pontos surgiram novos barracos e mais famílias vivendo por aqui. De uns 3 dias para cá, pelo menos umas 30 crianças já deu para contar. E você não vê responsável, você não vê ninguém adulto perto, só criança. Na esquina da Bandeirantes com a Rua Conde de Porto Alegre, no Campo Belo, estão morando 4 famílias. Elas dizem que ganharam barracas de pessoas da região. A Alexandra mostra o lugar onde cozinha e o isopor, que serve como geladeira. Tem água aqui? Não tem água não. Nós pegamos no posto de gasolina. Ao lado da Radial Leste, na região do Belenzinho, são dezenas de barracos cobertos com plástico, inclusive no canteiro central. Mas andando pela cidade, a gente descobre que nem todo mundo que está nas ruas é morador de rua. Embaixo deste viaduto aqui na Avenida Washington Luiz, que fica bem ao lado do aeroporto de Congonhas, nós encontramos várias pessoas. Mas elas dizem que não são moradores de rua, estão desempregadas e vieram pedir ajuda. A Shirley conta que mora de aluguel na Zona Leste. Tem 6 filhos e está grávida do 7º. Como ela e o marido estão desempregados, eles vêm pedir dinheiro e alimentos. Você tem casa lá? Tenho. A gente vem pra cá mesmo só pra ganhar as coisas mesmo. E o que vocês pedem aqui? Aqui fralda, mantimento, tudo. Tudo que você imagina nós pede. Já na Praça 14 Bis, no centro, a Tamara mostra a barraca onde mora com o marido. Do lado de fora, improvisaram uma sala de TV. Ela está à procura de um emprego de faxineira. O moço do mercado chamou eu para trabalhar, depois desistiu porque eu era moradora de rua, ficou com medo de eu roubar. Eu falei que nunca roubei na vida, nunca mesmo. Em nota, a Prefeitura disse que equipes abordam os moradores de rua e oferecem vagas em centros de acolhida e núcleos de convivência. Além de acompanhamento de saúde, segundo a Prefeitura, a adesão é facultativa. Um acidente interrompeu hoje de manhã as operações no corredor ABD, que liga São Mateus ao Jabaquara. Agentes de trânsito disseram que o motorista do carro estava embriagado, que avançou o sinal vermelho, atingiu um ônibus que acabou batendo no outro coletivo. O motorista foi levado pelos policiais para fazer exame de sangue e dosagem alcoólica. 26 pessoas ficaram feridas e foi preciso um guincho para tirar os veículos do local. O motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e também não fez o exame de sangue. No exame clínico não foi constatada embriaguez e o homem acabou liberado. Vai responder por acidente culposo. O corredor ABD ficou interditado durante 5 horas. A Polícia Militar encontrou um desmanche de carros e caminhões em São Mateus, na zona leste da capitais. E os policiais receberam uma denúncia de muito barulho neste galpão, na Avenida Aricanduva, e no local encontraram um carro que estava sendo desmontado, só que os bandidos conseguiram fugir.
No desmanche havia dezenas de peças e carcaças de carros e caminhões. A polícia agora está investigando se as peças encontradas eram de carros roubados. A gente mostrou aqui no SPTV ontem o drama do bebê Juan, que nasceu com um grave problema cardíaco e precisava ser transferido para um hospital especializado. Depois que a reportagem foi ao ar, Juan finalmente conseguiu uma vaga no Instituto do Coração, pondo fim a uma agonia de mais de um mês. O Juan tem 8 meses. Há 2 estava internado no hospital em Itapevi com pneumonia. Os médicos logo diagnosticaram, além da pneumonia, um grave problema cardíaco que só pode ser tratado com cirurgia no hospital especializado. Como não conseguiam uma vaga, os pais de Juan entraram na justiça. No dia 20 de setembro, a juíza de Itapevi determinou que o governo do estado fizesse a transferência com urgência. Só que mais de 20 dias depois, a criança continuava no mesmo hospital, para desespero da mãe. Queria tirar ele daquele berço, daquele UTI, mas só posso tirar se tiver essa transferência para fazer essa cirurgia cardíaca, ele precisa muito. Em nota, ontem, o governo do estado explicou que tentava vaga num outro hospital desde que o pedido foi feito, mas que era preciso que a criança tivesse condições clínicas favoráveis. O Instituto do Coração informou que Juan está internado na UTI. O estado dele é estável e informou também que ele deverá ficar internado por um tempo indeterminado para exames e tratamento. A gente fica torcendo por ele. No próximo bloco você vai ver aqui no SPTV. Cresce o endividamento das famílias paulistanas por causa do uso do cartão de crédito. O trânsito ao vivo, vamos ver a situação da Bandeirantes. Está muito ruim no caminho de quem vai para a rodovia dos Imigrantes. Já para o caminho aqui da Marginal Pinheiros, olha, os carros vão seguindo livremente. Aqui é a ligação leste-oeste. O trânsito é pesado no sentido centro. Vamos mudar de câmera e chegar na Marginal Pinheiros com a ponte da cidade universitária e o trânsito intenso nesta região nos 2 sentidos. 7 horas 28 minutos, quase 29. A gente volta em instantes. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma viatura da polícia, no pátio da delegacia de Santa Cecília hoje. Segundo a polícia, a viatura estava parada, esta viatura aqui, estava parada no pátio da delegacia. Ontem de manhã, um homem entrou no compartimento onde são levados os presos, aquela parte de trás do carro, provavelmente usando uma chave falsa. A polícia diz que ele ficou trancado lá dentro e tentou quebrar os vidros para sair, mas não conseguiu. O corpo do homem só foi encontrado hoje pela manhã. Que história surpreendente, incrível, né? Uma pessoa entra sozinha no carro da polícia e depois é encontrada morta. Segundo a polícia, o corpo não foi identificado. E até agora, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Uma audiência na Justiça colocou frente a frente hoje os sequestradores e a aposentada Aparecida Flose Palmeira, sogra de Bernie Eccleston, presidente da empresa que administra a Fórmula 1. Para a polícia, o caso está esclarecido e as evidências indicam que o ex-piloto da família planejou o sequestro, como mostra o repórter Bruno Tavares. Policiais fizeram a segurança da sala durante toda a audiência. É a primeira vez que a justiça ouve os 7 indiciados e as vítimas. Foi um dia muito difícil para a gente, porque a gente tem que relembrar tudo para poder dar detalhes do que aconteceu e como foi cada dia desse desespero que durou quando a minha mãe estava desaparecida. A audiência durou cerca de 3 horas. Dona Aparecida reconheceu todos os sequestradores que passaram pelo cativeiro nos 9 dias em que ela ficou refém. A polícia diz que o caso está esclarecido. Para a investigação, Jorge Eurico da Silva Faria, que já trabalhou como piloto de Bernie Eccleston, foi quem planejou o crime. O plano começou quase um ano antes do sequestro. Em outubro de 2015, Jorge Eurico habilitou um celular no nome de Fabiana Flose Eccleston. Foi com esse número que se comunicou com ela durante todo o sequestro. Enviou mensagens ameaçadoras, exigindo que não envolvesse a polícia. E pela mesma linha, mandou um e-mail com um endereço falso em nome de Eccleston, dando instruções detalhadas logo no primeiro dia de sequestro. E pediu para trazer o dinheiro para o Brasil no jatinho de Eccleston. Os outros presos, David Vicente de Azevedo, Victor Oliveira Amorim, Bruno de Jesus Silva, Milton da Cunha França,
Danilo Pereira França e Caio Augusto dos Santos Farias estão indiciados por envolvimento no sequestro. Aparecida Chunque Flose Palmeira, de 67 anos, foi libertada pela polícia sem ferimentos no começo de agosto. Imagens gravadas perto da Raposo Tavares, logo depois do sequestro, no dia 22 de julho, ajudaram os policiais a chegar ao cativeiro. A gente só aguarda agora que o Poder Judiciário possa dar continuidade nesse trabalho importante que a polícia fez de dar as penas merecidas e cabíveis nesse tipo de crime. Nos próximos dias, a Justiça vai ouvir as testemunhas de defesa e a previsão é que a sentença saia no começo do ano que vem. Bom, que a crise está aí, pega todo mundo, tem tanta gente desempregada que está difícil pagar as contas, todo mundo sabe, né? Pois olha, quase 20% das famílias paulistanas têm alguma conta em atraso neste momento. É o que revela uma pesquisa que foi divulgada hoje. O levantamento também mostra que o número de endividados aumentou do mês de agosto para o mês de setembro. O aperto parece não melhorar. É o terceiro mês seguido que o número de famílias endividadas da capital sobe. O paulistano anda com dificuldade de manter as contas em dia, com desemprego, juros e inflação nas alturas. Em setembro, 51,7% das famílias tinham algum tipo de dívida. Em agosto, eram 51,5%. A diferença de 0,2 ponto percentual parece pequena, mas 8 mil famílias acabaram fazendo dívidas de um mês para o outro. A pesquisa ainda revela que o uso do cartão de crédito só vem aumentando entre os endividados e essa falta de controle preocupa. Nas ruas, as dúvidas são frequentes. Qual a vantagem de ficar pagando juros no cartão ou fazer uma renegociação com o banco ou usar outros meios de empréstimo que liquide esse cartão e não fique mais devendo isso? A dívida do cartão de crédito tem uma taxa de juros anual de mais de 475% ao ano, enquanto do empréstimo pessoal, cerca de 80% ao ano. Então, para quem tem condições de adquirir crédito e poder trocar essa dívida, é a melhor coisa a se fazer. Que seria mais vantajoso para mim ter um cartão de crédito sem anuidade ou com o bônus. Para quem tem um salário mais baixo, compensa ficar sem a anuidade. Dá uma chance de ter um espaço um pouquinho maior na sua renda. Queria saber se é vantagem ter um cartão de crédito e em quais situações eu devo utilizá-lo. Para aquele que quer fazer um parcelamento de um produto um pouco mais caro e tem controle e sabe quanto é que vai ser a parcela dele, ele funciona muito bem. Agora, para aquele consumidor que não tem controle, sem dúvida nenhuma, ele é um péssimo negócio. O especialista recomenda que as famílias sejam mais criteriosas no uso do cartão de crédito. As pessoas utilizam o cartão como um puxadinho da sua renda. O cartão ele não pode ser utilizado como reserva, ele é um meio de pagamento. Olha, a pesquisa mostrou também que mais de 53% dos endividados estão com a renda comprometida por mais de 6 meses. Ou seja, a gente precisa controlar muito bem as contas para a dívida não ficar ainda maior e a situação não piorar. Notícias do Brasil e do mundo, no Jornal Nacional, às 8h30. O SPTV volta amanhã. Até lá.